porque Isaías 61 é a história do ministério de Jesus. Lembra que em Lucas capítulo 4, 18, ele abriu a palavra em Isaías, ele leu o primeiro versículo e ele disse, isso aí foi na sinagoga, quando ele começou a inaugurar o ministério dele. Ele leu o capítulo 61 de Isaías, não sei se estava desta forma classificada, não, certamente não, mas ele leu esse versículo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí, né? E o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Continua assim. Mas irmãos, aqui nós vemos 3 unções, só para rapidamente recordar. Aqui nós podemos presenciar aqui 3 unções. O Senhor deu a mim, a Jesus e a sua igreja, porque o ministério nosso é prolongamento do ministério de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, a primeira unção que Jesus recebeu é a unção profética. Quer dizer, homem e mulher que tem a boca ligada com Deus, traz a palavra de Deus. Amém? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, unção profética. A segunda parte, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aqui, irmãos, é unção sacerdotal, cura aos enfermos. E o terceiro é abertura de prisão aos presos, a proclamação da liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É a unção real. Mas por que unção real? Irmãos, quando um novo rei aparece no pedaço, não é? Quando o novo rei inaugura o seu reinado, significa que o velho reinado já passou. Agora é uma nova época. Agora é uma nova era. É um novo período inaugurado por um outro rei. Nesse caso, Jesus de Nazaré. Então, o reinado do velho Satanás já passou. Todos os presos políticos do diabo de Satanás vão ser livres. Por isso proclamamos a liberdade aos cativos, e nós vamos abrir todas as prisões a esses presos. Amém? E a nova época, não é? Vai fazer o quê? É apregoar o ano aceitável do Senhor, que é o ano de jubileu. Ele está dizendo assim: foi inaugurado, começou agora uma época, a época da graça nova, a nova era da graça, em nome de Jesus. A nova era da graça. Eu não gosto de usar nova era, porque a gente tem sempre pensado na nova era dos esotéricos. Mas a nova época da graça, que começa o quê? Né? Falando do perdão. E o diabo não tem vez. Ele está sendo vingado agora. Dia da vingança do nosso Deus. Aleluia. Amém? Né? Então, eu quero que agora você abra Salmo 88. E eu quero ler aqui. Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças. Estou atirado entre os mortos, com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, os quais os exclui a tua mão, dos quais os exclui a tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em trevas nas profundezas. Será que tem gente se identificando com essa situação? Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste em extremo abominável para eles. Estou preso, não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo. Estendo para ti as minhas mãos. Mostra as tuas maravilhas aos mortos. Levantem-se os mortos e te louvam. É anunciado o teu amor na sepultura, a tua fidelidade na destruição. Sabem-se as tuas maravilhas das trevas e os feitos justos na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, clamo a ti. De madrugada te envio a minha oração. Ó Senhor, por que rejeitas a minha alma e escondes de mim a tua face?
Estou aflito, prestes a morrer desde a minha mocidade. Sofro os teus terrores, estou desesperado. A tua ardente indignação me cobriu. Os teus terrores que destruíram, os teus terrores me destruíram. Como águas me rodeiam o dia todo. Cercam-me completamente. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. O meu amigo mais íntimo agora são as trevas. Pois é. Pode ser que quem lê pela primeira vez esse capítulo leva a sério. Pode chegar à conclusão dizendo: essa pessoa, esse autor, não é crente. Mas, irmãos, é um crente, bem crente. Essa pessoa está em desespero total. Então, irmãos, quem vê essa situação aqui, né, realmente diz: misericórdia, isto aqui é terrível. Mas, irmãos, alguns de nós passamos por esse tipo de situação. Esse salmo não é para causar desespero, é para trazer esperança. Se uma pessoa que sente desta forma: Senhor, eu estou lá na cova, né? Se eu me sinto aflito, preso, não consigo sair. E Senhor, como é que é? Lá na sepultura eu vou poder experimentar alguma coisa da tua bondade? Quando alguém começa a perguntar dessa forma, e ainda isso está no meio da palavra de Deus, porque essa é uma situação real e verdadeira, né? E muita gente que está aprisionada espiritualmente tem esse tipo de experiência. Pois é, irmãos, eu estou lá lendo um livro chamado Espíritos Feridos. É um livro de um homem chamado John Sanford. Encontrei com ele uns 5 anos atrás, lá em Washington. E eu falei: o senhor sabe? Eu falei da bênção do livro dele. Eu conheço os 2 livros dele. Ele é um pastor anglicano, mas é um pastor muito, muito crente. Ele e a esposa dele trabalham muito na cura interior e naturalmente na libertação, porque não tem como fazer. Se você vai curar, você vai ter que libertar. Se liberta, você não pode deixar de curar. Não é verdade, irmãos? Né? As duas coisas estão bastante intimamente ligadas. Então, irmãos, eu estava lendo o livro deste homem, John Sanford. Eu fui muito edificada. Um capítulo me chamou a atenção. Isso é o que eu sempre digo para o povo. Como é que eu entrei nessa de... Como é que eu cheguei a entender espíritos aprisionados? Porque quando eu lia Isaías capítulo 61... espírito aprisionado, a gente declara a libertação aos cativos, expulsa demônio, não é? Então, espírito aprisionado, ou abrir a prisão aos aprisionados, é outro jeito de falar a mesma coisa. Foi assim que eu passei por cima, não estava muito interessado quando eu li o capítulo Espíritos Aprisionados no livro deste homem, Espíritos Aprisionados no livro deste homem. Gostei tanto que risquei. E eu li diversas vezes, irmãos. Risquei tantas vezes. Só que eu não sabia aplicar aquela informação no nosso ministério, na ministração de libertação. E quando eu estou assim, perguntando, como é que eu faço para aplicar todo esse conhecimento que eu estou recebendo aqui na libertação? Uma colega minha, da CEPAL, me diz: ai, Neuza, ontem eu ministrei uma pessoa, e essa pessoa estava aprisionada num calabouço. E daí ela disse assim: eu não sabia o que fazer, mas eu pedi para Jesus me ajudar, e Jesus veio e tirou. Falou: ué, é uma história muito semelhante àquela que eu li. E ela não conhecia o livro deste homem. Estão me ouvindo, irmãos? Né? Entendi. Sabe? E tudo assim, tudo veio junto. Toda essa leitura, essa conversa. E de repente, acho que mais ou menos na mesma época, a pastora Lilian diz assim: pois é, Neuza, ontem eu recebi uma chave. É chave para abrir prisões. É prisão para a vida, prisão para a família, prisão para a cidade. Eu falei: sabe quando você lê assim, ouve assim e vai falando: ora por mim, porque eu também quero ganhar essa chave, né? E a turma ali levou muito a sério, foi orar. E Deus mandou um recado: diga para Neuza que ela já tem. E a chave está enferrujada porque ela não usa. Misericórdia, irmãos, que história é essa? Não é? Quando eles trouxeram essa: Deus, o Senhor me perdoa, porque eu não estou sabendo, mas eu tomo posse da chave para abrir as prisões. Quando eu assumi assim, naquele fim de semana, gente, eu tive que ministrar uma pessoa que estava aprisionada numa gaiola, né? Aquela gaiola estava onde? Estava numa praia. Essa pessoa que agora eu estou ministrando, que é uma mulher,
se manifestou na hora da grande renúncia. Eu falei, eu vou pegar essa mulher para ministrar. Era jovem. Mas agora veja só, eu não falo nada com o intercessor, mas o intercessor ele mandou um relatório, Neuza, ela está presa dentro de uma espécie de gaiola na praia. A gaiola é feita de tacape, sabe o que é tacape? Lança do índio. E tem um bando de índios dançando ao redor. E os índios estão dizendo, não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. Eu consigo enxergar até a dança dos índios. Eles têm uma dança característica, né? Verdade? E claro que não são os índios, são os demônios. Irmãos, eu falei, tá bom, Deus, o Senhor está agora, o Senhor está querendo que eu use a chave, não é? Olha, depois de fazer todas as coisas comuns que vocês sabem fazer, vocês estão sabendo, levar a pessoa em arrependimento, confissão de pecado, começa a desligar uma série de coisas. E por último eu falei, você está aprisionado, então eu quero tirar você daquele lugar, né? Pedir perdão dos pecados, amarrei todos os demônios. Irmãos, a pessoa não entra numa prisão por acaso. Sempre tem razão. E a pessoa carrega a prisão espiritual durante a sua vida. E aqueles demônios estavam representando pacto com Iemanjá, feitiçaria, entende? Palavras dos pais, idolatria, uma série de coisas. Então aquilo você vai ter que amarrar todos aqueles espíritos, porque estes espíritos não vão mais acompanhar esta pessoa. E eu mandei todos eles, quer dizer, deixei reservado, porque eu vou mandar embora agora. E falei, agora Senhor, eu tomo posse daquela chave que tu me deste. Eu vou abrir a porta e eu quero que o Senhor tire essa menina. Tirei essa menina, estão entendendo? E agora, ó, tá amarrado aqui, do lado, todos os demônios. E eu coloco todos eles dentro da gaiola e agora eu mando para aquele lugar que Jesus determinou. Estão entendendo? Mando todos embora. Irmãos, ela voltou e falei, olha, nós vamos fazer algumas curas, mas mais tarde. Mas ela voltou. E interessante que um funcionário também da CEPAL, porque eu ainda trabalhava na CEPAL nessa época, irmãos, ele trabalhava na área de editora, ele era presbiteriano, ele dizia assim, Neuza, o que você fez com ela? Ah, irmão, eu fiz a libertação, mas tem uma característica, essa menina estava aprisionada. Assim expliquei para ele. Sabe o que ele disse? Pois é, nós expulsávamos, mas sempre os demônios voltavam. Estão ouvindo, irmãos? Isso é muito importante. E nunca mais o demônio voltou. Pois é, nunca volta mesmo. Agora ela está livre. Estão entendendo, irmãos? Amém? Né? E teve um outro caso, que alguns de vocês já ouviram também, que é o caso do menino que estava aprisionado dentro do castelo de música. Né? O rapaz está aprisionado no castelo de música. Ele me chama a atenção porque também era muito, muito interessante. Rapaz alto. E estou no seminário. E todo mundo levantando a mão, adorando a Deus de um jeito, e aquele sujeito de pé, né? Não mexe um músculo, totalmente alheio e indiferente. Naquela ocasião eu estava lendo muito sobre satanismo, eu pensei assim, misericórdia, será que ele foi enviado? E foi bem treinado para não ser abalado pela adoração? Pensei até nisso. Examinei a ficha dele. Parece crente. Quando eu fui conversar, ele começa assim, porque eu não gostaria de vulgarizar a música. Eu fiquei brava dentro de mim, sabe? Como é que um rapaz pode falar uma coisa dessa? Todo mundo, ninguém estava vulgarizando a música ali. Todos estavam adorando a Deus. E agora esse rapaz fica falando de vulgarizar a música. Depois ele começou a contar que ele adorava quem? Aqueles cantores velhos, né? John Lennon, Elvis Presley, velhos mesmo, já ultrapassados. E ainda ele colocou um nome que não parecia cantor, parecia mais ator, que era James Dean, né? Agora, irmãos, de repente quando ele começa a falar dizendo assim, não, porque música é muito importante para mim, e muitas vezes eu pego a guitarra, toco até os meus dedos sangrarem. Preste atenção, todo sangramento no dedo, em qualquer lugar, existe pacto. Estão me ouvindo? Né? Falei, que coisa estranha, mas de repente Deus me dá uma percepção, e eu não vejo, eu não tenho visões. Para mim muito, muito raro ter visão, mas eu consigo entender que ele está aprisionado dentro de um castelo. É de música. As paredes do castelo são as filosofias desses ídolos de música dele. Compreende, irmãos?
eu comecei a ministrar, apareceu um demônio ali que começou, sabe, conversa fiada. Vocês já encontraram uma situação assim? Vão falando coisas que não tem sentido, né? E vocês não devem perder tempo com essa conversa fiada dos demônios, irmãos. Mas, para resumir, eu perguntei, faz sentido você estar aprisionado dentro de um castelo? Ele falou, eu estou sentindo frio. A prisão desse castelo faz um frio, né, irmão? Irmãos, eu só sei que eu tirei. Quando eu tirei daquele lugar, também aprisionando, amarrando todos os demônios, que tinha representado o quê? Os pecados que o levaram para aquele lugar. Quando ele conseguiu sair do lugar. Irmãos, imaginem. Ele está sentado na mesma sala. Eu estou falando. A realidade está acontecendo porque eu estou falando em nome de Jesus. Estão me ouvindo? Faz sentido você estar aprisionado? Eu estou sentindo frio. Pois lá é frio. Você vai sair? Eu quero sair. Não é? Está entendendo, irmãos? Eu pego na mão. Então pega na mão de Jesus agora. Mas foi a minha mão que eu dei. Agora sai. Então ele estava sentado. Ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, ele enxergou os anjos indo. Ele ficou todo feliz. Agora, que coisa... Daí a pouco ele faz uma careta. Mas uma careta, sabe? Por quê? Ele olhou na minha mão. E quando ele olhou na minha mão, o que ele viu? Marcas dos cravos. Do cravo. Não seria uma marca na minha mão. Não é? Era a mão de Jesus. Daí ele falou, não, eu não mereço. Quer dizer, realmente ele não viu a minha mão, viu a mão de Jesus. Entende? Assim começou a libertação daquele rapaz. Né? Se vocês quiserem, é uma pena, viu, irmãos? Eu tenho uma outra apostila também do Espírito Aprisionado, continuo colocando a história deles, mas eu coloco várias outras histórias. Compreende? Irmãos, que coisa extraordinária a libertação daquele menino. Por quê? Logo em seguida, o irmãozinho dele me escreve um e-mail. O que a senhora fez com o meu irmão, que ele está completamente mudado? Eu falo assim, misericórdia. Eu recebo tantas cartas dizendo que a pessoa mudou, transformou. Mas um mês depois, quando eu fui fazer a cura dele, o irmãozinho veio. E o irmãozinho falava assim, Neuza, ele está com... Eu e ele moramos, temos o mesmo quarto. E a minha cama está do lado dele. Esses 2 últimos anos, 365 vezes 2, 730 dias. Toda noite. O demônio se manifestava na vida do meu irmão. Então, mais ou menos das 11 horas até 1h, toda noite eu estava expulsando o demônio. E depois que ele voltou dessa ministração, nunca mais o demônio se manifestou. Aleluia! Então eu comecei a ver, irmãos, os efeitos da libertação da prisão. Estão entendendo, irmãos? Não só expulsar o demônio, mas a pessoa tem que sair daquela prisão. Compreende? Né? Então, Deus começou a multiplicar as experiências nesse sentido.